Boa noite, meus amores. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bom, então vamos lá, né? Já são 20 horas e 30 minutos, né? Todo mundo já cansado nessa segunda-feira, querendo dormir, querendo ver a sua série. Então nós vamos rapidamente aqui falar sobre o ocorrido de hoje, né? Então, hoje, dia 28 de março, o mundo acordou com as notícias sobre o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, de uma maneira totalmente inadequada e infeliz, né? Diante de um comentário também inadequado e infeliz que o Chris Rock fez sobre a Jada, esposa do Will Smith. A Jada, ela tem uma doença que faz com que os cabelos e os pelos do corpo caiam, e por isso, desde o ano passado, ela resolveu adotar então esse visual de raspar o cabelo. E ela mesma já tinha ido às suas redes sociais, já tinha comentado sobre o fato e contado que resolveu assumir a calvície, tá? Ela poderia ter colocado peruca, ter feito implante, mas ela mesma preferiu usar este visual dos cabelos raspados, certo? Bom, então vamos analisar rapidamente aqui o fato ocorrido, para que depois, então, a gente fale sobre o que vem acontecendo aqui, que é necessário a não normalização da violência, tá? Que foi o que vocês me enviaram aqui o dia inteiro, os comentários de vocês, me mandaram comentários aí que vocês viram pela internet de modo geral. Então nós vamos comentar rapidamente. Então vamos esclarecer o seguinte. Primeiro, o Chris Brown, que estava ali apresentando o Oscar, ele não sabia dessa doença da Jada e achou que era só uma questão estética, uma vaidade, né? Já que hoje muitas mulheres, dentro do seu poder feminino, estão assumindo aquilo que querem como visual, né, como demonstração de estética. Então, Chris Brown não sabia que era uma doença. E provavelmente essa piadinha, né, que ele fez, não teve um cunho maldoso, né, porque ele compara a Jada ai meu Deus, esqueci o nome da artista naquele filme. Bom, ela é aquela famosa. Bom, depois vocês veem aí, ou daqui a pouquinho eu já lembro, ou coloquem aí pra mim, tá? Que ela faz um filme na Marinha, né? Que ela é uma comandante da Marinha norte-americana e usa o cabelo bem curto. Então ele fez uma comparação aí com a esposa do Will Smith. Will Smith era o protagonista, né? Foi o protagonista desse vexame mundial, quando, diante do comentário do Chris Brown, ele levanta e dá um tapa no Chris, tá? E aí é aquilo que a gente já sabe, como eu falei, né? Já são quase 21 horas, né? O mundo todo já falou sobre isso, a própria imprensa. Também podemos pensar, né, como foi colocado aqui, que isso é um jogo de mídia, podemos pensar nisso sim. E aí daqui a pouco, né, a Jada ou a indústria farmacêutica se lança, a indústria médica, né, falando, tudo isso pode ser, mas nós não sabemos. O que nós vamos nos centrar hoje que eu acho que foi o pior do que o protagonismo deste tapa do Will Smith, foram comentários que nós vimos aí nas redes sociais no mundo todo, nos noticiários, nas páginas pessoais, nas páginas profissionais, mas principalmente páginas profissionais de terapeutas, tá? Que de uma forma ou outra normalizaram essa violência. E é isso então que eu quero conversar com vocês hoje. Em hipótese alguma, por condição nenhuma, nós podemos normalizar a violência, certo? Alguns de vocês, durante o dia aqui, me questionaram assim, Érica, não foi um ímpeto dele, né, de ver, de sentir
que a esposa poderia estar sendo agredida, e num ímpeto ele foi lá, o Will Smith foi lá e bateu no Chris Rock, tá? Pode ter sido ímpeto, né? Nós seres humanos temos, né? A gente já trabalhou muito aqui com as emoções primárias, tá? E a raiva, ela é uma emoção primária. Então ele poderia estar sob essa violência irracional primária? Poderia, só que vamos pensar no seguinte também. Primeiro, Will Smith é figura pública. Figura pública tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção com as suas atitudes, com as suas falas, com o seu posicionamento, certo? Por mais que doa determinadas situações, a violência não justifica. Nunca. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui a falar sobre esses terapeutas, né, que eu acho que hoje é para mim aqui o tema central, sobre terapeutas no mundo todo que se posicionaram com relação ao fato. E eu devo dizer a vocês que eu vi as páginas de alguns colegas aí mundo afora e que eu fiquei realmente muito feliz e enaltecida de ver textos maravilhosos produzidos por terapeutas, falando sobre essa má atitude e do quanto ele não poderia ter feito isso, né, Will Smith. Então, assim, a maioria absoluta dos terapeutas foram muito felizes, mas houve alguns que, infelizmente, normalizaram ou minimizaram o ocorrido. A essa atitude desses colegas terapeutas, eu só posso lamentar por exercerem uma profissão para a qual não estão maduros e nem preparados, tá? Então nós vamos conversar agora, discutir agora alguns exemplos que vocês me mandaram, alguns prints que vocês me mandaram de comentários de terapeutas, e vamos lá. Alguém colocou aqui assim, que emoções primárias são incontroláveis. Não, né? Emoções primárias devem ser controladas. Isso faz parte o quê? Da evolução humana. E cabe aqui até como emoção primária, esses terapeutas que foram às redes sociais e de alguma maneira concordaram com a atitude do Will Smith, normalizaram ou minimizaram, tá? Então, primeiro, toda emoção primária pode e deve ser controlada, principalmente num terapeuta. Um terapeuta, ele trabalha necessariamente com cura, tá? Seja ele terapeuta de qual linha for. A terapia é um sistema de cura. E, portanto, para ser terapeuta, eu também tenho que passar pelo meu processo de cura. Então, quando, como terapeuta, alguém vem a público e coloca, né, os exemplos que vocês me mandaram aqui, Will Smith defendeu a pessoa que amava, sua família, ele está corretíssimo. Não, existem 1000 maneiras de você defender quem você ama, de defender a sua família. Will Smith, por exemplo, ele perdeu uma oportunidade fantástica, isso agora, falando em termos de comportamento, ao invés de reagir da maneira tão nefasta como ele reagiu, ele poderia ter feito o quê? Pego o microfone e dito ao Chris Rock: Chris, eu agradeço inclusive aí pela brincadeira que você quis fazer com a minha esposa, pela leveza que você quis dar ao Oscar, mas a minha esposa tem uma doença e, portanto, a aparência dela hoje não se refere a uma questão estética moderna, mas é o resultado de uma doença incurável, de uma doença provavelmente autoimune, tá? E que, por não ter tratamento e adequação, e por ter trazido tanto sofrimento, e aí passando pelo processo de cura, ela assumiu essa calvície, e poderia falar também sobre essa doença que afeta pessoas no mundo todo, em sua maioria mulheres, inclusive, tá? Então, aí sim nós teríamos uma atitude muito nobre e uma reversão da violência, que seria o esclarecimento.
tá? Então, ele não fez isso, né? Então, nós não podemos justificar por nada este tapa. Aí vem uma outra questão, que é a normalização do tapinha não dói. Só um tapinha não dói. E isso vale para vários âmbitos da nossa vida, certo? Ah, foi só um tapinha, foi só um empurrãozinho, ah, o Chris Rock nem caiu, né? Não importa, gente. Violência é violência, da menor a maior. Então não cabe aqui, como vocês me enviaram também, né, falando ainda sobre os terapeutas, um terapeuta, então vamos agora, né, fazer aqui uma linha importante do que é ser terapeuta. Terapeuta é um profissional que trabalha com cura e, portanto, ele também deve passar pelo seu processo de cura. E não estando ainda curado de suas emoções, de suas doenças, ele não deve vir a público colocar este emocional doente quando ele concorda. Ou, o que é pior, como nós vimos muitos terapeutas colocaram ali: nada justifica a violência, mas o Will Smith perdeu o controle e tudo bem. Nada justifica a violência, mas o Will Smith defendeu a sua família. E neste caso ele tem razão. Nós precisamos de mais homens que defendam suas esposas. Ah, o Will Smith é o exemplo do marido que o mundo queria, pois defendeu a sua esposa. E terapeutas falando isso me chama muito a atenção do equívoco, né, que isso pode causar, inclusive nos clientes dele. Como já imaginou um cliente chegando no seu consultório para um tratamento e dizendo: olha, ontem no almoço de domingo eu tive uma briga com meu irmão e dei um empurrão nele. E aí o terapeuta diz: puxa, que bom, né? Você fez a sua catarse. Não, né? Não é dessa maneira. Tudo bem, o fato já foi, nós não podemos modificar a realidade, mas vamos trabalhar esse cliente agora no poder pessoal dele de resolução e não de ataque físico a uma situação que o desagrada. Né? Por isso que nós falamos tanto em autocura, em autocuidado, né? em cura das emoções, né? Preservação do nosso emocional, tá? Que não é para num momento como esse vir a público e normalizar a situação. Então aqui, e entre vários, né, a Sinari aqui já começou falando conosco, e eu já vou encerrar inclusive esse bate-papo, gente, porque, como eu falei, já é tarde, já é noite, todo mundo já conhece o fato às largas, né? Provavelmente isso vai ainda ter aí os seus desdobramentos, o Will Smith virá pedir desculpas, né? O Chris Rock provavelmente também venha a público, porque isso faz parte das relações de boa convivência, tá? Que eu tenho certeza que os organizadores do Oscar exigirão da parte dos dois, tá? Afinal, eles são pessoas públicas e são exemplos mundiais e, portanto, não podem parar ali no erro. Então, a Sinária, ela é uma cliente minha já de muito tempo, né? Ela faz muitos cursos, ela é aluna, e ela me mandou, inclusive, o vídeo inteiro de uma terapeuta lá de Portugal. A Sinária é portuguesa, mora em Portugal, e me mandou um vídeo de uma terapeuta também de lá, que eu achei muito grave, né? E nós vamos ver juntos. Inclusive, gente, eu mandei para vocês no grupo antes de iniciar aqui, tá? Para que vocês vejam também e depois façam aí os seus comentários, tá? Então essa terapeuta, veja, segundo a Sinária, essa terapeuta vem fazendo desde o início da guerra uns horários de oração para que a guerra termine, né? E é uma terapeuta, o que ela coloca aqui? Uma terapeuta holística e mentora espiritual. Uau! Né? Então ela diz o seguinte, que, e aí ela vai colocando também, né? Ela coloca legendas
nada justifica violência, não devemos usar de violência o tempo todo, isso vai no vídeo dela. Porém, ela diz assim: até que enfim nós tivemos algo diferente no Oscar. E ainda que não se justifique a violência, a atitude do Will Smith nos trouxe uma noite mais prazerosa quando ele defende a sua esposa. E de novo na legenda, nada justifica a violência. E aí ela diz, algo assim, né? Eu me diverti, né? Porque então ela vai, desculpa, vamos começar de novo. Então ela diz assim, que o Oscar é um programa anual muito chato, com uma rotina muito explícita, um roteiro sempre muito duro, né, de que tem que se seguir aquilo, e que de repente algo inusitado na noite do Oscar traria uma mudança e que teria valido a pena assistir então a transmissão do Oscar por ter essa atitude do Will Smith diferente daquilo que se espera. Poxa, gente, mas é um diferente negativo. Eu tô vendo aqui o comentário de vocês, gente, eu fechei os microfones, tá? Porque senão a gente ia demorar muito e eu quero que seja mais rápido. Então aquilo, gente, ela é uma terapeuta que não está preparada realmente para o trabalho dela, principalmente quando ela vem dizendo que é uma mentora, né, uma terapeuta espiritual, que está totalmente fora da casinha. Então a gente percebe o quê? E é isso que eu quero agora deixar muito claro para vocês, né? Toda hora a gente conversa, sempre alguém traz algum fato, né, desse sentido, que viu aí em páginas de terapeutas e tal, né, algo que acha que não é propício e tal. Então vamos lá. Violência jamais é propícia para um terapeuta e não há justificativa para ela. Então, no processo de estudo, daí que eu sempre falo para vocês da importância de vocês serem terapeutas de excelência e também procurarem, quando precisarem dos seus atendimentos, terapeutas de excelência. E terapeutas de excelência, gente, eles não falam de si, né? Eles falam de terapia. A não ser que ele tenha passado por um problema muito específico, ele está exemplificando ali que ele se curou através da terapia, tá? Mas o que a gente percebe é muitos terapeutas vindo a público nitidamente mostrando as suas não curas, né? Eles tentam se curar e vêm a público se curando, porém mostrando ainda que estão adoecidos. Então é isso que eu quero que vocês fiquem muito atentos, né? Muitos de vocês já têm o seu consultório, já têm as suas páginas nas redes sociais, já fazem lives, já juntam grupos, né? Fazem postagens lindas. Então atentem-se a isso. Quando você tem uma doença, seja ela física ou emocional, cuide dela, né? Não venha à tona mostrando que você não está curado. Cure-se antes, né? Porque o que nós, qualquer pessoa no mundo todo, mas principalmente um terapeuta já preparado, maduro, o que ele sentiu ao ver a cena, né? Compaixão. Poxa, o Will Smith não está nada bem, ele precisa de um tratamento. Poxa, houve uma inadequação do Chris Rock, mas uma maior do Will, né? Por motivo nenhum, gente, nenhum, qualquer ser humano que esteja curado de suas emoções negativas, ele viu com bons olhos. Nem para defender a própria esposa, tá? Ali não era uma briga de rua, não é isso? Não houve alguém se aproximando e tentando fazer algum mal à Jada, certo? Foi um comentário infeliz, claro, que poderia ter sido rebatido com outro comentário mais feliz, explicando sobre essa doença, sobre esse problema da Jada, mas não, tá? Então vamos lá. Terapeutas, por isso que nós precisamos procurar bons cursos de formação. O Dayan Dayan, isso é bom também. O Dayan tá dizendo aqui o seguinte, que ele viu uma psicoterapeuta, que ele acompanha uma terapeuta,
não, uma psicoterapeuta, e que ela também normalizou essa situação. E aí ele pergunta: qual a diferença do terapeuta para o psicoterapeuta? Então vamos lá. Psicoterapeuta, tá? A psicoterapia, ela é uma extensão de uma formação. Então quem pode ser psicoterapeuta? Somente 3 profissionais, tá? O psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. Então só pode ser psicoterapeuta, o psicólogo formado, o psicanalista formado e o psiquiatra formado. E a psicoterapia, gente, ela é uma especialização para essas 3 profissões, tá? Então, se alguém, a gente acaba até vendo isso às vezes, alguém dizendo: eu sou psicoterapeuta. Aí a gente pergunta: mas qual a sua formação acadêmica, né? É em psiquiatria, psicologia ou psicanalista, ou psicanálise? E ele diz que não, então não é psicoterapeuta, tá? Então cabe aí, de repente, você também conversar com essa pessoa e elucidar isso a ela. Aqui vocês também me perguntaram muito, e tem muita pergunta aqui, se cabe denúncia. Cabe denúncia, claro, né, nesses profissionais que normalizaram, porque isso vai contra a profissão terapêutica, inclusive, tá? Tanto a normalização quanto a minimização, certo? Porém, se vocês seguem esses profissionais, o que eu recomendo para vocês vai no privado e diz: olha, a sua atitude não é adequada a um terapeuta bem formado, né? Seria interessante que você revisse esses valores que você apresentou na sua postagem e que depois fizesse aí uma postagem com pedidos de desculpas, né? Pelo erro, e aí tanto faz o que essa pessoa vai justificar, mas isso é um terapeuta, tá? A Cibele está dizendo que fez isso, né? Que ela já tinha comentado antes e que ela foi bloqueada por 2 terapeutas, né? Que ela comentou que não era legal que um terapeuta fizesse isso e foi bloqueada. Então, mais uma vez eu digo, né, gente? Não é um terapeuta, certo? Isso é um egocêntrico que se diz terapeuta, tá? Porque é o que eu falo, um terapeuta bem formado, ele jamais faria isso. Mas digamos que ele não tá num dia bom e acabou vindo, né? Então vamos minimizar aí, o que não é certo também. Mas aí a gente vai e diz: olha, você não pode normalizar ou minimizar isso de nenhuma maneira. E aí ele te bloqueia. Aí eu pergunto: ele é uma pessoa que está realmente preocupada com a profissão, em curar, em tratar os outros, ou em simplesmente aparecer e dizer que é uma grande pessoa, que é um grande terapeuta, né? E aí eu acho que isso também é uma orientação importante para quem segue aí, né, os seus terapeutas nas redes sociais, e ir percebendo esses comportamentos e perceber, inclusive, que se você já conversou com ele te bloqueou ou ele foi grosseiro, não vale a pena seguir, ele não é um bom profissional, tá? Gente, é isso. Então, Dayan, o Dayan tá dizendo o seguinte, que ele conhece essa pessoa, esse terapeuta que ele citou aqui, e que essa pessoa não tem formação nem em psicologia, nem em psiquiatria e nem em psicanálise, mas se auto-intitula psicoterapeuta. Então, daí eu acho que vale a pena você aquilo, né? Chama no privado e diz: olha, pessoa, né? Você está dizendo que você é psicoterapeuta, qual é a sua formação, né? E aí você diz: olha, né? Não é assim, seja sempre educado, claro. Não é isso, né? Você tá se intitulando algo que você não é. Talvez você tenha obtido aí uma informação inadequada sobre a profissão, tá? E por exemplo, eu sou psicoterapeuta, eu fiz, né, toda a especialização, eu sou psicanalista, eu sou psicopedagoga, a psicopedagogia não dá o direito à psicoterapia, tá, gente? E fiz sim, então eu sou psicanalista. Tá.
Então eu sou psicoterapeuta, mas eu tenho a formação para isso, certo? Então de repente vale a pena sim, Daiane, você orientar essa pessoa, se for uma pessoa bacana vai entender, tá? Agora, se continuar usando, né, aí um título que não, do qual não tem a formação, acho que vale denúncia, sim. Como vale denúncia também nessas questões aí de terapeutas que normalizam ou justificam violência, tá? Mas lembrando sempre, né, eu acho que é mais legal, vai no privado, bate um papo, explica, e se a pessoa continuar errando, então aí vale a denúncia. E é isso que eu falo para vocês, um mundo melhor depende de pessoas melhores, né? E nós temos que ser essas pessoas melhores que vão deixando o mundo melhor, né? Então, quando a gente passa por um lugar, a gente deixa esse lugar melhor, esse mundo melhor, essa pessoa melhor, tá bom? Então, gente, é isso. Nada nunca justifica ou minimiza uma violência. Terapeutas, né, que porventura não avaliaram profundamente aí a cena e de alguma maneira se equivocaram na hora de se expressar aí publicamente com os seus seguidores, acho que cabe uma revisão e um pedido de desculpas também, tá bom? Gente, é isso. Que segunda-feira agitada, né? Mas vamos lá, né? Somos curados, somos, né, terapeutas bem informados. Quem tá aqui em formação comigo, né, está sendo bem informado. A gente trabalha muito essa questão das emoções primárias e como nós reagimos a elas, né, tanto as positivas quanto as negativas. E é isso, é sempre fazendo um bom trabalho, procurando fazer sempre o melhor e deixando também, né, essas orientações importantes de como também trabalhar, reconhecer um bom trabalho feito aí por colegas de qualquer lugar que eles estejam, tá bom? Beijo grande, bom descanso para vocês. E quem quiser continuar, né, tem algumas perguntas que eu vou responder, só continua aqui, tá? Que aí eu vou responder mais uma meia hora e depois eu encerro, tá bom, gente? Mas eu vou responder só agora no grupo, tá? No grupo de perguntas, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.